o dilúvio, o julgamento que mudou a humanidade para sempre. No último episódio você descobriu quem eram os Nefilins, a raça de gigantes que dominou a Terra antes que tudo fosse destruído. Mas o que fez Deus tomar a decisão mais extrema da história? O que realmente estava acontecendo no mundo antes das águas subirem? Hoje nós vamos voltar para o início. Vamos entrar no cenário do maior julgamento da humanidade, o dilúvio. A maioria imagina que o mundo pré-dilúvio era parecido com o nosso, mas a Bíblia descreve algo completamente diferente. Um mundo irreconhecível. Gênesis diz que a terra estava cheia de violência, mas a palavra original hebraica vai muito além. É Hamas, que significa corrupção profunda, destruição total, perversão irreversível. Imagine um lugar onde a maldade não era apenas um ato, mas a própria atmosfera, o ar que se respirava. Não era apenas a maldade humana que dominava, era a interferência dos anjos caídos ou os vigilantes, que desceram dos céus e quebraram uma lei divina. Era a mistura proibida que deu origem a uma raça de gigantes, os Nefilins, que trouxe o caos absoluto ao planeta. Eles não eram apenas grandes, eram tiranos, devoradores, e corromperam cada aspecto da vida. A violência, a opressão e o caos espiritual haviam chegado a um ponto sem retorno. A criação perfeita de Deus estava se desfazendo, contaminada por uma rebelião cósmica. Nesse cenário de escuridão total, uma única luz ainda brilhava. A Bíblia diz que Noé era perfeito em suas gerações. Isso não significa que ele nunca pecou. Todos pecaram, e Noé era humano como nós. O que essa expressão significa é que a sua linhagem, a sua genética, sua descendência, não havia sido corrompida pela mistura com os anjos caídos. Sua genealogia estava pura, intacta, preservada desde Adão. Noé era o último pilar de uma humanidade que ainda se parecia com o que Deus havia criado originalmente. Ele era o último protetor da promessa que Deus faria através de Abraão, e séculos depois cumpriria através de Cristo. Se a linhagem de Noé fosse contaminada, a vinda do Messias, que precisava nascer como um ser humano puro, estaria ameaçada. Deus não salvou Noé apenas por uma questão de justiça pessoal. Deus salvou Noé para preservar o plano da salvação para toda a humanidade. Ele era a única esperança restante, o elo que garantiria que o futuro prometido por Deus pudesse acontecer. E então, Deus deu a Noé uma tarefa que parecia impossível: construir a arca. A arca não foi apenas um barco, foi a maior estrutura já construída por mãos humanas até aquele momento na história. Para termos uma ideia, ela media cerca de 135 metros de comprimento, o que é quase um campo e meio de futebol. Tinha base de 20 metros de largura e 13 metros de altura, o equivalente a um prédio de 4 andares. Não era uma canoa, era uma fortaleza flutuante, projetada para resistir a um cataclismo de proporções globais. Imagine o desafio: sem tecnologia moderna, sem ferramentas elétricas, apenas madeira, betume e a força de uma família. Por 120 anos, Noé e seus filhos trabalharam incansavelmente. A humanidade zombou deles. Imagina a cena: um homem construindo um navio gigantesco no meio da terra seca, falando sobre um dilúvio que nunca tinha sido visto antes. Os gigantes, os poderosos Nefilins, provavelmente tentaram impedir a construção. Ou os vigilantes, os seres espirituais por trás de toda a corrupção, certamente tentaram sabotar o projeto. Mas durante 120 anos, Noé continuou construindo. Cada martelada era um ato de fé, uma declaração de que ele confiava em Deus, mesmo quando o mundo inteiro o chamava de louco. Porque Deus havia decidido, o mundo tinha um prazo de validade, e esse prazo estava chegando ao fim. Quando o último prego foi martelado e os animais entraram na arca, algo extraordinário aconteceu. O dilúvio não foi apenas chuva. A Bíblia diz que naquele dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Vamos entender o que isso significa. As fontes do grande abismo eram vastos reservatórios de águas subterrâneas, presas sob a crosta terrestre desde a criação do mundo. A geologia moderna confirma a existência de oceanos inteiros de água no manto da Terra. Naquele dia, essas fontes explodiram para fora com uma força inimaginável, rasgando a superfície do planeta. E ao mesmo tempo, as janelas do céu se abriram. Não era uma chuva comum, era um aguaceiro torrencial, como se toda a umidade da atmosfera desabasse de uma só vez. Foi um evento global, violento,
incontrolável. Não foi uma enchente local no Oriente Médio, foi um reinício brutal e completo da civilização humana, uma limpeza planetária que apagou tudo o que existia. E o que aconteceu com os gigantes? Os Nefilins, aqueles seres enormes, poderosos, que se consideravam deuses na Terra, também foram pegos de surpresa. Eles, que dominavam o mundo com força bruta, que subjugaram a humanidade e desafiaram os céus, não conseguiram resistir ao julgamento de Deus. Imagine essas criaturas gigantescas, acostumadas a serem o topo da cadeia alimentar, lutando desesperadamente contra a força das águas que subiam sem parar. Eles foram tragados pelas torrentes, afogados no mesmo caos que eles ajudaram a criar. O poder deles não era nada diante do poder do Criador. Mas atenção, o fim dos gigantes no dilúvio não é o fim da história deles. Muitas tradições antigas, como o livro de Enoque, afirmam que, como eles eram uma mistura de espírito e carne, seus corpos pereceram. Mas seus espíritos não puderam ir para o lugar de descanso dos humanos, nem retornar ao céu. Eles ficaram presos na terra. Esses espíritos, segundo essa tradição, se tornaram os espíritos impuros, os demônios mencionados no Novo Testamento, que vagam pela terra, atormentando a humanidade. A guerra espiritual não terminou com o dilúvio. Ela apenas mudou de forma. Depois de meses flutuando sobre um oceano sem fim, as águas começaram a baixar. A arca finalmente repousou no topo do Monte Ararat. Quando Noé abriu a porta, ele não viu o mundo antigo e corrompido. Ele viu uma nova terra, lavada, limpa, sob uma atmosfera pura e um céu claro. Era um novo começo. Deus fez uma aliança com Noé, colocando o arco-íris no céu, como um sinal da sua promessa de nunca mais destruir o mundo com água. Era Deus dizendo: eu estou começando uma nova história com a humanidade. Aquele momento foi um recomeço, uma segunda chance, mas a semente do mal ainda existia no coração humano, e a batalha espiritual, como vimos, estava longe de acabar. O dilúvio foi o maior julgamento da história humana, mas também foi um divisor de águas entre o mundo antigo, dominado por gigantes e anjos caídos, e o mundo que conhecemos hoje. E é aqui que um novo mistério começa. No próximo episódio, nós vamos revelar algo pouco conhecido. A nova ordem PES, Deuvil, o mundo sob o reino de Sem, Quem e Jafé. Será um episódio essencial para você entender a origem das civilizações, das nações e até mesmo dos gigantes do pós-dilúvio. Sim, eles voltaram. Comenta aqui embaixo. Eu quero o episódio 3. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a série só está começando.